Visão geral do Esperanto. 2. Algumas características linguísticas do Esperanto. Como vimos, segundo Silas Chaves, o filósofo René Descartes já afirmou que uma língua que quisesse ser internacional teria que ter facilidade extrema da gramática, unidade e imutabilidade do valor fonético das letras, internacionalidade do vocabulário. E Zamenhof também estava convencido disso. 2.1. Vamos começar pelo valor fonético das letras. Embora o inglês tenha conseguido se impor como língua franca, língua de comunicação internacional, ele apresenta um grande problema na pronúncia, pois há muitos casos em que não existem regras, sendo necessário decorar as palavras. Apenas alguns exemplos. O conjunto de letras EA pode ser lido como I, em lead, ou como E, em head. A letra O pode ser pronunciado U, como em do, ou O, como em go. O conjunto de letras OE pode ser pronunciado como A, does, ou como O, em wow. A letra U pode ser pronunciada como A também, but, ou como U, butcher. Ou seja, vendo-se tais letras e conjunto de letras, não se sabe como pronunciá-las. No francês, por exemplo, o som O pode ser escrito de 7 maneiras. Tudo que está em vermelho pronuncia-se como O. O, 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 xô, so. No português, não existe regra para a pronúncia do X. Há 4 pronúncias diferentes: taxa, táxi, exato, auxílio. A escrita também apresenta problemas: obsediado, obcecado, xícara, chácara, xingar, chiar, sem, etc. No Esperanto, cada letra corresponde a um som distintivo, um fonema. Cada fonema corresponde a uma letra. O C é sempre ts, tsaro, grazo, centro. O G é sempre g, generalo, ginecologo. O L é sempre l, kial, altaro. O M é sempre iam, crom, etc., etc. Obviamente, isso já facilita muito a aprendizagem. Uma outra característica facilitadora: todas as palavras são paroxítonas, ou seja, o acento tônico está sempre na penúltima sílaba. Exemplos: fotografe, institutio, mordi, oleo, subtila. 2.2. Simplicidade da gramática. 2.2.1. A conjugação dos verbos. O português e outras línguas latinas têm um sistema verbal muito complexo, o que dificulta a aprendizagem aos estrangeiros e aos próprios falantes nativos. A conjugação dos verbos em Esperanto é extremamente simples. Ou melhor, não há conjugação, pois não há nenhuma mudança de forma em cada tempo e modo. Ou seja, no presente, tudo, isto é, em todas as pessoas gramaticais, termina em as. Mi lernas, vi lernas, li, xi lernas, ni lernas, vi lernas, ili lernas. No passado, ou pretérito, tudo termina em is. Mi lernis, vi lernis, etc. No futuro, tudo termina em os. Mi lernos, vi lernos, etc. No condicional,
tudo termina em us. Milernus, vilernus, etc. No imperativo, só há a terminação u, lernu. Todo infinitivo termina em i, lerni. 222. As classes de palavras. O artigo definido é sempre lá. Portanto, lá significa, dependendo do substantivo ao qual ele se refere, o, a, os, as. Não há artigo indefinido. Todo substantivo termina em o. Para designar um ser feminino, usa-se ino. Exemplo, patro, pai, patrino, mãe. Todo adjetivo termina em a. Exemplo, bela, bonito, belo. Todo advérbio termina em e. Rapide, rapidamente. O plural de todos os substantivos, adjetivos e pronomes termina em i. Viae bellae filinoi, suas belas filhas. 2.3. A base vocabular. Segundo Descartes, o vocabulário de uma língua neutra deveria ser internacional. Obviamente, não se poderia introduzir nela palavras de todas as línguas do mundo. O que Zamenhof fez? Criou um vocabulário, ou léxico, baseado em algumas línguas europeias, principalmente o latim. Já que o português vem do latim, vejamos como são palavras portuguesas em Esperanto. Amigo, amico. Cantar, cante. Diluir, dilui. Fórmula, formulo. Instigar, instigue. Mão, mano. Pesar, pese. Religião, religio. Texto, texto. Vejamos alguns exemplos de palavras de Esperanto originárias de outras línguas. Do alemão, danke, que significa obrigado, virou danken. Bedauern, lamentar, virou bedauri. Morgen, amanhã, virou morgau. Do francês, o verbo guider, que significa guiar, virou guide. Balayer, varrer, balai. Presque, que significa quase, virou prescal. Do inglês, bird, pássaro, virou birdo. Have, o verbo ter, have. Yes, sim, é yes. Esse eurocentrismo tem sido criticado com o seguinte argumento: o vocabulário baseado em línguas europeias pode ser um facilitador para quem conhece essas línguas, mas não para os outros, que são a grande maioria no mundo. A tal crítica pode-se responder: é verdade, quem conhece essas línguas tem certa vantagem, mas, primeiro, muitos falantes de línguas não europeias já falam Esperanto. Segundo, o fato de que há muitos chineses e outros asiáticos falando ou escrevendo Esperanto mostra que esse eurocentrismo no vocabulário é de menor importância diante da facilidade da gramática do Esperanto. 2.4. A formação das palavras. A aprendizagem do Esperanto também é facilitada pela maneira como são formadas as palavras. Em português existem possibilidades como esta. A partir do verbo vender, podem-se formar as palavras revender, venda, revenda, vendedor, revendedor. Mas no Esperanto, esse processo de formação de palavras é muito mais amplo, isto é, existem muito mais possibilidades e, sobretudo, ele é mais regular. Os prefixos e sufixos têm sempre o mesmo significado. Tomemos o radical help, que vem do inglês help, que significa ajudar,
ou ajuda. Helpi é o verbo ajudar. Helpo é o substantivo ajuda. Helpego significa grande ajuda. Helpanto é alguém que ajuda. Helpilo é alguma coisa, um instrumento que ajuda. Helpema é um adjetivo que se refere a uma pessoa que gosta de ajudar, que tem a tendência de ajudar. Malhelpa significa que alguém ou algo não ajuda, e sim atrapalha. 2.5. Alguns exemplos de frases. A. Vejamos primeiro 2 exemplos de semelhanças entre o Esperanto e o francês. La cafo está sur la table. Le café est sur la table. Mi rigardas tra la fenestro. Je regarde par la fenêtre. B. Agora, semelhanças entre o Esperanto e o inglês. Ni havas bluan birdon. We have a blue bird. Via texto estas correcta. Your text is correct. C. E agora 3 exemplos que mostram que depois de o falante de português ter aprendido o Esperanto básico, dá para entender muitas frases. Ni estas en la banco. Nós estamos no banco. La generalo comandas la trupojn. O general comanda as tropas. Ili dormas profunde. Eles dormem profundamente.